Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Minha namorada, 24, destruiu meus tanques de formigas de fogo. Antes que você pergunte, não, ela não tem problema comigo criando formigas. Tenho certeza de que não é esse o motivo. Tivemos uma discussão mais cedo hoje. Depois, saí para fazer compras e deixei ela se acalmar. Quando voltei, logo vi o estado da sala das formigas, um quarto menor onde eu as mantenho. Acho que devo dar uma explicação rápida sobre formigueiros para que isso faça sentido. A maioria tem 2 compartimentos. Um emula a colônia subterrânea com túneis e câmaras onde a rainha faz o ninho. Em seguida, isso é conectado por um tubo a uma segunda parte que emula um mundo acima do solo onde as operárias vão em busca de comida. Espero que isso faça sentido. Há muitos vídeos legais no YouTube mostrando os setups das pessoas. Enfim, minha namorada desconectou os 2 compartimentos, derramou a colônia no chão, então é solo mais formigas, e desmontou as laterais da parte externa, deixando o conteúdo espalhado por todo lugar. Tenho sorte de que tudo seja de plástico, senão provavelmente haveria vidro quebrado por toda parte também. Tenho essas formigas há mais de 2 anos. São centenas delas. Dediquei horas e horas de trabalho para fazer essa colônia crescer e criar seu ambiente. Eu sei que vai parecer estranho ou estúpido para algumas pessoas, mas é meu hobby, assim como criar peixes em aquários. É como se alguém derramasse sua água e jogasse cascalhos e enfeites por toda parte. Além de deixar seus peixes morrerem. Exceto que, embora tenha certeza de que algumas formigas tenham morrido, muitas ainda estão vivas por enquanto. Elas têm liberdade total por toda a casa. Estou furioso. As formigas de fogo vermelhas são uma espécie invasora que ganhou espaço em algumas partes do país. Felizmente, não na nossa região devido ao clima, mas enquanto estiverem vivas, elas vão picar qualquer pessoa desprevenida que entrar em contato com elas ou andar descalça. Elas podem causar reações alérgicas graves em algumas pessoas. Isso pode ser fatal. As formigas são atraídas por lugares escuros, então é muito provável que elas entrem nas paredes. E não se preocupe, sim, eu já alertei minuciosamente os outros moradores da casa sobre o que aconteceu e como se proteger. Isso é uma merda séria. E minha namorada não se importou em pensar em mais ninguém, desde que conseguisse sua vingança. Estou muito irritado porque investi tanto em pesquisa, sempre tive o máximo de cuidado ao manuseá-las com segurança, nunca tive sequer um acidente e agora está tudo arruinado. Elas estão soltas não porque fiz algo errado, mas porque ela ficou louca. Mas todo mundo ainda vai achar que é culpa minha. Sejamos sinceros, insetos e outros animais de estimação exóticos, especialmente aqueles que representam um risco se escaparem ou forem manuseados de forma inadequada, não são bem vistos. O dono sempre é responsabilizado. Ela pediu desculpas. Ela disse que só se deixou levar porque estava chateada. Mas eu simplesmente não sei se acredito nisso, porque se ela realmente não teve controle no momento, por que somente as minhas formigas acabaram destruídas? De uma maneira realmente minuciosa. Ela sabe o quanto isso é importante para mim. Não é como se ela tivesse atacado apenas meus livros antigos da faculdade ou algo assim. Além disso, ela estava usando sapatos e luvas. Isso me diz que houve planejamento para não se expor enquanto me expunha, bem como a todos os outros. O que diabos devo fazer? Honestamente, eu a chutaria para fora por causa disso, mas não seria do interesse da saúde pública porque obviamente estamos em quarentena juntos. Todo mundo está recolhido. No momento, estamos em quartos separados enquanto tento limpar essa merda da melhor maneira possível e ela se trancou no quarto. Não faço ideia do que fazer agora, ainda estou chocado que ela tenha feito isso. Vou precisar fumigar o apartamento inteiro para ter certeza de que eles foram embora e quem sabe quando isso poderá acontecer. Observação: moramos juntos há quase 1 ano, namoramos há mais de 2 anos, se isso importa. Eu sou uma das pessoas mencionadas em sua postagem que é extremamente alérgica a formigas de fogo vermelhas. Eu carrego uma caneta de epinefrina comigo para onde quer que eu vá, pois uma única picada pode fazer minha garganta fechar em menos de meia hora a 1 hora. Se eu morasse no seu prédio de apartamentos, seria impossível ficar em minha própria casa, apesar da pandemia. Ambos poderiam ter sérios problemas, especialmente se você tiver que ser financeiramente responsável por outras pessoas como eu que possam ser afetadas pelas formigas no interior das paredes. Tente realmente mostrar a ela sobre as vidas que ela afetou.
Ela pode não entender se for imatura e não tiver considerado outras pessoas, mas isso não deveria ser seu problema no futuro. Além disso, termine definitivamente com ela. A questão é que ela já sabia como algumas pessoas, como você, têm reações horríveis e potencialmente fatais. Eu falo para ela sobre as coisas que pesquiso para cuidar das formigas de forma segura. Ela sempre demonstrou interesse, não era uma questão de ela odiar o fato de eu tê-las. Ela simplesmente decidiu que isso não importava em comparação com se vingar de mim. Eu nem consigo entender isso. Então, eu não conheço a história exata dela, mas ela tem pais e família. Se você decidir expulsá-la depois disso, muito justamente, devo dizer, ela tem outras pessoas para contar. Qualquer pessoa que não consiga controlar suas ações quando está com raiva não é alguém em quem se possa confiar. Será necessário muita terapia por parte dela para chegar ao ponto em que ela possa ficar com raiva sem destruir as coisas de outras pessoas, mas isso não é mais sua preocupação. Você não é mais responsável por ela, porque eu espero que vocês não estejam mais namorando, espero. Você realmente deveria expulsá-la, ela tem outros amigos e provavelmente tem membros da família que a acolherão durante essa quarentena. Você não precisa se preocupar com o que acontecerá com ela, você precisa se preocupar consigo mesmo e com o que é melhor para você. Especialmente quando se trata de relacionamentos, algo assim é totalmente abusivo e eu não gostaria de vê-lo cair naquela categoria em que você acaba ficando com uma ex que te maltrata porque não quer expulsá-la ou porque é muito bonzinho. Desejo apenas o melhor para você e espero ver uma atualização em breve cheia de crescimento. Cuide-se. Ela tomou seus remédios para dormir e está dormindo agora. Suspeito que tenha ido para a cama cedo para evitar me encontrar. Amanhã vou terminar o relacionamento. Meu marido reluta em ter intimidade comigo depois que sofri um grande acidente. Eu, 30, sou casada com meu marido, 45, há 5 anos e estamos juntos há 8. Obviamente, temos uma diferença de idade em nosso relacionamento e sempre que discutíamos possíveis problemas de saúde ou cuidados médicos, era em relação a ele. Há cerca de 4 meses, sofri um acidente de carro. Eu estava falando no viva voz com meu marido porque estava nervosa dirigindo nas estradas geladas em direção à nossa casa, quando outro carro fez uma curva rápido demais e perdeu o controle. Foi uma daquelas coisas que acontecem no momento exatamente errado, e meu carro saiu da estrada e bateu em uma árvore. Meu marido ouviu tudo e minha última lembrança antes de perder a consciência foi ele gritando meu nome. Não quero entrar em detalhes sangrentos, mas acabei ficando no hospital por mais de um mês. Precisei passar por várias cirurgias e tenho feito fisioterapia desde então. Finalmente estou chegando a um ponto em que me sinto eu mesma novamente e não sinto mais dor. Recuperei algum peso e estou me sentindo bem, se me permite dizer. Meu marido literalmente trabalhou no meu quarto de hospital o tempo todo que estive lá. Ele ia para casa para tomar banho, dormir e cuidar dos cachorros, e depois voltava imediatamente. Ele comparecia a todas as minhas consultas de terapia para saber como me ajudar melhor na recuperação em casa. Ele foi incrível e foi tudo o que eu poderia pedir nessa situação horrível. Eu amo tanto e, por isso, ontem, enquanto fazia compras, vi esse conjunto de lingerie preta lindo e decidi surpreendê-lo. Não tivemos relações sexuais desde antes do acidente e toda vez que tento, parece que ele inventa uma desculpa ou expressa preocupação com alguma parte aleatória do meu corpo que não está mais machucada. Ele estava com o laptop na cama quando entrei usando minhas novas aquisições e pude perceber que ele ficou surpreso. Basicamente, me sentei em seu colo e comecei a beijar o pescoço dele e me esfregar nele. Ele definitivamente ficou excitado, mas então ele perdeu o interesse e me afastou, dizendo que não deveríamos apressar as coisas e que ele não quer colocar em risco minha recuperação com sexo. Eu estava chorando quando ele terminou a frase e disse: "Estou bem. Os médicos dizem que o sexo está liberado." Mas ele já estava indo para o banheiro e ligando o chuveiro. Eu não sei o que pensar. Serão as cicatrizes? Será que a lembrança de mim na cama do hospital, incapaz de nem mesmo sentar sozinha, o está afastando? Finalmente estou começando a me sentir bem comigo mesma e com meu corpo novamente, e o fato de ele não querer me tocar está realmente prejudicando minha saúde mental. É provavelmente improvável, mas alguém mais já passou por isso? Seu marido literalmente trabalhou no seu quarto de hospital e só ia para casa para tomar banho e cuidar dos cachorros. Seu marido te ama e isso é cristalino. Como alguém já disse, não acredito que seja falta de atração por você, ou cicatrizes, etc.
Acho que ele está vendo seu corpo agora como algo muito frágil que ele quase perdeu. É possível que ele esteja traumatizado ao ouvir o acidente de carro na ligação telefônica e ao te ver na cama do hospital por semanas. Não costumo sugerir terapia de casal com frequência, mas acho que seria bom para ele resolver isso com você em um ambiente assim. Você é muito preciosa para ele, e embora não seja um pensamento racional, ele pode estar aterrorizado em te machucar de alguma forma. Edição. Obrigada novamente pelos comentários gentis e ponderados de todos. Eu li todos, mesmo que não tenha respondido. Ontem à noite, quando fomos para a cama, me aconcheguei ao lado do meu marido e o abracei enquanto dizia basicamente: passamos por muita coisa, você estaria disposto a fazer terapia comigo para garantir que tudo esteja bem para nós dois? Eu te amo muito e não quero que nenhum trauma subjacente afete nosso relacionamento. Ele ficou em silêncio por cerca de 10 segundos e então as comportas se abriram. Eu só ouvi chorar 1 ou 2 vezes em todo o nosso relacionamento, no nosso casamento e na primeira vez que disse que o amava, mas o abracei enquanto ele soluçava por provavelmente 1 hora. Ele continuava pedindo desculpas por isso e eu tinha que dizer: não peça desculpas, estou aqui, chore se precisar. E eu também derramei algumas lágrimas. Foi uma experiência exaustiva, mas no final extremamente catártica. Quando tudo acabou e ele conseguiu dizer mais do que algumas palavras, ele me disse que houve cerca de 15 minutos em que ele tinha certeza de que havia acabado de ouvir o amor da vida dele morrer. Então chegamos ao hospital e os médicos deixaram claro que fariam tudo o que pudessem, mas a extensão dos meus ferimentos era extrema e grave. Então ele passou horas ligando para membros da família, esperando, andando de um lado para o outro e tentando lidar com o fato de que eu poderia morrer e ele poderia ficar sozinho. Depois disso, passei 5 dias na UTI, em grande parte inconsciente. Ele disse que nunca conheceu um medo como aquele em toda a vida dele. No final, concordamos em fazer terapia individual e de casal e também abordamos o assunto do sexo, onde ele admitiu que, objetivamente, sabe que nada de ruim vai acontecer comigo se tivermos relações sexuais, mas por algum motivo isso está despertando esse instinto protetor que faz com que ele queira me tratar como vidro. Então, estamos trabalhando nisso, e nosso casamento está incrível. Ele é o amor da minha vida e podemos superar isso. Atualização. Olá a todos. Antes de mais nada, quero dizer que fiquei absolutamente surpresa com a quantidade de amor e apoio que recebi no meu primeiro post. Eu nunca poderia imaginar que isso se tornaria tão grande e recebi tantos comentários e mensagens gentis e atenciosas de estranhos. Dito isso, quando escrevi aquilo, eu estava em um lugar estranho. Fisicamente, eu estava praticamente curada, mas eu estava determinada a reprimir qualquer trauma emocional porque estava exausta dos meses anteriores de trabalho para curar o meu corpo. Eu queria estar bem e queria que meu casamento fosse o mesmo de antes do acidente. Meu marido e eu acabamos de ter nossa 3ª sessão de aconselhamento matrimonial e estou muito feliz em dizer que os exercícios e as atividades que nos foram dados estão ajudando a reconstruir a relação de marido e mulher, em vez da relação de cuidador e paciente que esteve presente nos últimos 5 meses. Meu marido teve sua primeira sessão de terapia individual há alguns dias e eu terei a minha na próxima semana. Resumindo, estamos nos esforçando. Também estamos fazendo sexo novamente. Muito sexo, na verdade. Sinto-me um pouco boba em me gabar disso para a internet em geral, mas isso me deixa tão feliz que tenhamos resolvido essa parte de tudo isso. Antes do acidente e durante todo o nosso relacionamento, éramos tão incrivelmente atraídos um pelo outro que era raro até mesmo passarmos um dia sem nos envolvermos. Eu senti falta dessa conexão com ele e ele também estava claramente sofrendo. Enfim, achei que todos mereciam uma atualização. Sou babaca por dizer para minha mãe que não me importa que o pai dela tenha estado no Holocausto? Meu avô David nasceu em 1927, era Roma e aos 17 anos ele já tinha um filho, Levi. Sua esposa estava grávida quando foi capturada, mas meu avô conseguiu escapar com Levi. Em 1950, meu avô e Levi migraram para o Canadá, onde ele os tornou completamente canadenses, inclusive mudando nomes e tudo para se misturarem. Meu avô e meu tio têm tido problemas durante toda a minha vida, desde quando eles se mudaram pela primeira vez. Quando meu tio tinha 16 anos, ele na verdade saiu de casa e foi morar em Toronto. Em 1976, meu avô se casou com minha avó Mary, que nasceu em 1946. Eles se conheceram porque o pai dela era sobrevivente do Holocausto e amigo do meu avô. Minha mãe Ana nasceu 10 anos depois e eu nasci quando minha mãe tinha 20 anos. Durante toda a minha vida, meu avô tem sido a pior pessoa possível.
Ele nunca bateu em ninguém, mas sempre gritou muito, xingou, quebrou pratos e até socou uma parede uma vez quando estava discutindo com meu pai. Ele me chamava de bastardo porque meus pais não eram casados quando eu nasci e sempre insultava meu pai. O pior de tudo é que ele sempre bebia, e quando bebia, desabafava com minha mãe dizendo como Levi era muito melhor do que ela e como ele desejaria ter tido o bebê que morreu com sua primeira esposa. Mas minha mãe o amava e sempre dizia que nenhum de nós o entendia. Ele faleceu 2 meses atrás e foi um declínio lento, mas acho que ele sabia que estava partindo porque alguns dias antes, eles tiveram sua última conversa quando minha mãe e eu o visitamos no hospital. Ele disse a minha mãe o quanto a amava, como ela era a única coisa boa em sua vida e como a felicidade dela tornava a vida dele valiosa. A última coisa que ele me disse foi que nos veríamos na próxima vida. Depois que ele morreu, meu tio entrou em nossas vidas, e mesmo que ele se pareça muito com meu avô, ele é tão diferente. Ele é feliz, não bebe e honestamente parece ser o que um avô deveria ser. Por ele ter se casado tarde, finalmente tenho primos da minha idade. A única coisa que ele não faz é falar sobre meu avô com ninguém, exceto minha mãe. Ontem à noite, estávamos todos juntos e minha mãe mencionou meu avô. Ela começou a compartilhar suas memórias favoritas dele porque sente falta dele. Ela me perguntou e, honestamente, não tenho nenhuma e isso começou uma discussão entre nós porque ela disse que ele agiu daquela forma por causa do que passou. Eu gritei com ela que não tenho boas lembranças e não me importo que ele tenha estado no Holocausto porque ele sempre foi rude conosco. Isso fez minha mãe chorar e sair, e meu tio me disse que ele sente o mesmo que eu a vida toda, mas não posso deixar isso machucar minha mãe. Ó garoto. Eu entendo completamente sua raiva em relação ao seu avô. No entanto, ele merece um pouco de compreensão e perdão. Não havia opções de cuidados de saúde mental para ele lidar com seu trauma, não apenas da guerra, mas também da perda de sua esposa e filho de uma maneira terrível. Mesmo que estivesse disponível, é improvável que os Roma tivessem recebido ajuda devido a qualquer um dos motivos desagradáveis que você possa imaginar. Sim, ele não deveria ter descontado seu trauma nas pessoas mais próximas a ele, mas mesmo falar sobre seu trauma não era apoiado naquela época. Além disso, ele abriu mão de sua identidade e herança para estar seguro em um país estrangeiro. Você consegue sequer imaginar o quão sozinho, com raiva, impotente e sem esperança ele estava? Beber parece ter sido seu mecanismo de enfrentamento. Novamente, o trauma que ele infligiu à sua família não é justificável, no entanto, pessoas feridas machucam outras pessoas. Sua pobre mãe só queria o amor que ele negou a ela até o final. Você testemunhou a crueldade dele com ela. Sua raiva é multiplicada devido ao seu amor e proteção por ela. Mas ela ainda é a criança na relação deles e está desesperada para encontrar qualquer exemplo em sua vida para provar que seu pai amava. A última declaração de amor dele para ela é bastante vazia sem nenhuma lembrança para apoiá-la. Deixe sua mãe falar sem condená-lo. Você não precisa concordar ou se sentir pressionado a compartilhar quaisquer memórias, mas por favor respeite que ela está tentando lidar com a diferença entre quem era seu pai e quem, em retrospectiva, ele pode ter querido ser. Eu imagino que ela também esteja lutando para encontrar sua própria herança e história em tudo isso. Você não é um idiota por estar com raiva, é justificado. Eu recomendo pesquisar e ler sobre as experiências das crianças e netos de sobreviventes do Holocausto. Ainda mais importante, leia sobre as experiências dos sobreviventes Roma. Acredito que possa ser revelador para você com semelhanças com o relacionamento com seu próprio avô. Atualização. Basicamente, o que aconteceu depois é que meu pai chegou em casa no dia seguinte e ficou muito chateado comigo porque minha mãe estava inconsolável. Ele me contou sobre como não podemos julgar meu avô como faríamos com outra pessoa que agisse como ele, mas que não tivesse passado pelo que ele havia passado. Ele me disse como meu avô nunca disse uma coisa boa sobre ele, mas ele ainda o amava porque não teria minha mãe sem ele precisar sobreviver. Ele me disse que eu preciso enxergar o bem que vem de tudo. Eu não sabia muito o que dizer, mas o tio Levi ainda estava lá, então ele conversou comigo e com minha mãe. Ele me contou como parentes que sobreviveram à guerra ou estavam morando em países diferentes sempre falavam sobre meu avô como uma pessoa diferente daquela que ele conhecia. Como ele amava motocicletas, queria ser mecânico, queria ver as pirâmides e sempre fazia coisas para deixar sua primeira esposa feliz. Mas o Levi me disse que ele realmente só se lembra do meu avô quando eles se mudaram para uma cidade chamada Stanislav.
Ele me contou que mal sabe falar a língua Sinti porque se lembra de quanta pressão meu avô fazia para eles se assimilarem e aprenderem ucraniano, mesmo sendo pequenos, mas eles enfrentavam muita discriminação lá também. Segundo ele, foi isso que realmente quebrou meu avô, porque era como se eles ainda nos odiassem mesmo depois do que nos fizeram. Então, quando eles se mudaram para o Canadá, foi quando ele realmente mudou, e o Levi disse que ele sempre se arrepende de ter saído porque isso lhe trouxe problemas que o fizeram colocar sua própria vida em espera. Ao ponto em que ele só teve filhos porque de alguma forma se casou com uma mulher na casa dos 40 que foi capaz de fazer isso, parecia que ele estava brincando sobre isso. Ele disse que meu avô agia dessa maneira porque achava melhor afastar as pessoas para que, quando ele se fosse, as pessoas não sentissem falta dele como ele sentia falta dos próprios pais e da primeira esposa. Minha mãe então tentou me lembrar das coisas que meu avô fez por mim, como ele sempre ia comprar para mim quadrinhos e filmes dos X-Men, porque o Magneto era o único super-herói de verdade, e como ele sempre me levava para a escola, como ele usava sua aposentadoria para comprar coisas para mim. E eu tinha honestamente esquecido ou simplesmente parei de pensar muito sobre isso. Ela insistiu que ele me amava, mesmo que não demonstrasse. Eu não sei realmente como me sentir, mas eu não queria deixar minha mãe triste. Talvez o tio Levi esteja certo sobre por que ele era tão mau e talvez meu pai esteja certo sobre haver algo de bom em tudo. Então, pedi desculpas e disse à minha mãe que não agiria mais daquele jeito. Ela me abraçou e me deu muitos beijos na testa, então acho que está tudo bem agora porque ela tem estado mais feliz nessas últimas 2 semanas. Meu pai estava bêbado e minha madrasta fez as malas e foi embora para sempre. Para onde eu vou? Não me sinto confortável morando apenas com meu pai, meu irmão mais velho e mais forte, meu anjo da guarda, se mudou recentemente para vários estados de distância. Parece ruim, mas no caso de meu pai ficar muito bêbado e violento, nunca tinha acontecido até agora, minha madrasta estava lá para levar o golpe e pelo menos me dar tempo para fugir. Agora ela se foi e sou só eu e meu gato. Eu não posso ficar lá sozinha, mas sair pode deixá-lo ainda mais irritado. Tenho 2 opções, levar meu gato e ir para a casa do meu namorado com a permissão dos pais dele, ou deixar meu gato e ir para a casa de um amigo ou da minha avó, onde meu pai pode me encontrar. Ninguém sabe onde ele está agora, mas se ele voltar para uma casa vazia, sem animais de estimação e crianças, eu não sei como ele vai reagir. Pode piorar as coisas, mas se eu ficar em casa e esperar por ele e for a única pessoa lá, tenho medo do que ele pode fazer. Ele não é apenas um bêbado patético, ele é um homem grande e forte. Ele odeia meu gato, então tenho medo que se eu deixá-lo lá, meu pai possa machucá-lo. Por outro lado, meu gato é muito assustado, ele odiaria ser transportado. Só preciso saber o que devo fazer, tenho algumas horas para decidir enquanto estou fora da cidade. Edição: eu e meu gato chegamos à casa do meu namorado. Meu gato, como esperado, ficou assustado e está muito chateado com a mudança forçada, mas ele ficará bem. Estou esperando meu pai perceber que fomos embora para ver qual será a reação dele e monitorar o que preciso fazer a partir daí. Minha madrasta anunciou que ela e as crianças estão se separando completamente de meu pai. Não sei como ter coragem de dizer ao meu pai que não vou voltar para casa, a reação dele será visceral. Minha mãe biológica está vindo trazer dinheiro para mim. Os pais do meu namorado concordaram em me acolher e há um quarto sobrando, caso essa mudança seja permanente, ou pelo menos até meu namorado completar 18 anos. Obrigada pelos conselhos, vou atualizar mais uma vez quando tiver tudo resolvido oficialmente. Atualização. Olá pessoal, esta é a última atualização que tenho para compartilhar e é boa, eu juro. Saí permanentemente da casa do meu pai com meu gato e nós 2 nos instalamos bem na casa do meu namorado e sua família. Peguei todas as minhas coisas hoje e contei ao meu pai porque estava indo embora. Ele fez de tudo para me fazer sentir culpada por sair, mas eu dei de ombros para ele e fui embora. Amanhã é o aniversário dele e é quando voltarei para pegar o resto das minhas coisas. Ele está completamente e totalmente arrasado, pode parecer cruel, mas por causa dele meu corpo inteiro está marcado, minha mente está arruinada e meu gato está traumatizado. Lamento não ter tido a força para sair mais cedo, mas tive que esperar ele parar de ser violento. Eu o atingi quando ele estava caído, carregava muita culpa dentro de mim por isso. Eu considerei voltar se ele pedisse desculpas ou jurasse mudar, mas no final ele não me abraçou, não me disse que me amava, não pediu desculpas, nem mesmo um adeus. Na verdade, descobri algumas mensagens entre ele e minha antiga madrasta,
ele explicou que a colocava acima de todos os filhos dele e estava feliz que eu estava saindo em breve para que eles pudessem ter sua própria família. Ver isso me fez feliz por ter saído. As coisas estão ótimas aqui, tenho um emprego pronto para começar e posso começar a me recuperar e construir economias para minha formatura no próximo ano. Os conselhos desta comunidade me ajudaram tremendamente, provavelmente teria cometido um erro terrível sem o incentivo de tantas pessoas. As crianças dele foram todas retiradas dele, felizmente não precisei chamar o serviço de proteção infantil ou envolver as autoridades. Meu gato está se adaptando bem ao novo ambiente, ele tem sido mais corajoso do que nunca e estou muito orgulhosa dele. Minha irmã disse que nosso pai não foi convidado para o casamento dela, e meu pai ainda me disse para comparecer. Nosso pai ficou cego no ano passado em um acidente. Agora minha irmã está dizendo que não o quer no casamento dela porque ele se locomover batendo a bengala no chão não ficaria bom. Ela quer que tudo pareça perfeito. Decidi que vou pular o casamento e ficar com ele para animá-lo, mas então ele me disse para ir estar lá pela minha irmã. Ele também me disse que entende como ela se sente e ainda vai ajudar com algumas despesas. Eu podia perceber que ele está realmente triste com isso, porém, ele está tentando fingir que está alegre para o meu benefício, mas eu posso perceber quando ele finge estar feliz, a voz trincando um pouco, não olhando para mim quando estou falando e voltado para a TV ligada, mesmo que ele normalmente a ignore. Como posso animá-lo? Ele me disse para comparecer, mas não quero deixá-lo sozinho em casa e ainda estou chateado com ela. A única razão pela qual não a mandei se fuder é porque ele me disse para ser legal com minha irmã. Edição 1. Fui até minha irmã e disse a ela pessoalmente que não irei ao casamento por causa da decisão desprezível dela. Também mostrei a ela alguns álbuns de fotos antigas que encontrei mostrando ela com nosso pai, quando ela era criança. Deixei ela olhar todas as fotos antigas e pensar como ele sempre foi maravilhoso para nós, e perguntei se ela não olhará para isso com arrependimento daqui a muitos anos. Algo para ela refletir depois que eu saí. Edição 2. Falei com o noivo e ele disse que minha irmã mentiu para ele. Ele me contou que minha irmã disse que foi ideia do nosso pai e que ele não quer ir ao casamento com medo de incomodar os outros. Ele irá confrontar minha irmã sobre isso. Quanto a mim e meu pai, fiz uma reserva em um restaurante à beira-mar. Ele supostamente tem frutos do mar muito bons e meu pai adora frutos do mar. O ar fresco também será bom para ele. Como eu, 26, digo ao meu marido, 31, que sou viciada em drogas. Antecedentes: meu marido e eu somos casados há, quase, 5 anos. Ele é incrível, eu sei que todo mundo diz isso, mas ele realmente é uma pessoa incrível. Ele é um ótimo marido, me trata bem, é solidário e amoroso, e é exatamente tudo o que eu preciso que ele seja. Acho que também sou uma esposa bastante boa para ele, com exceção de uma coisa. Estou absolutamente aterrorizada em contar ao meu marido que sou viciada em anfetaminas. Preciso de ajuda e ele merece saber o que sua esposa está fazendo, mas não consigo me fazer dizer as palavras. Não quero ser uma fonte de estresse ou ansiedade para ele. Estou preocupada com como isso pode mudar sua opinião sobre mim ou sobre nosso relacionamento. Obviamente, também sinto vergonha de mim mesma. Acho que a ideia de encarar a realidade e largar as drogas faz parte disso também. Não consigo mais controlar isso. Comprei metanfetaminas pela 2ª vez neste mês, apesar de ter jurado para mim mesma que não faria de novo. Tomo doses perigosamente altas de Adderall e Dexedrine. Perdi peso, meu IMC já estava no limite inferior do normal e agora estou quase abaixo do peso. Meus olhos parecem tristes. Estou sonolenta sempre que não estou sob efeito das drogas. Me sinto absolutamente horrível em relação a mim mesma e estou realmente assustada. Amo muito. Sinto-me uma mentirosa por esconder isso dele. Ao mesmo tempo, estou preocupada com o que isso fará com ele. Ele sabe que tem algo errado. Ele é bombeiro e paramédico e lida com pessoas que usam drogas com frequência, então não ficaria surpresa se isso já tivesse passado pela cabeça dele. Sou bastante boa em esconder isso, limitando o uso para as noites em que ele está no trabalho. Ainda passamos tempo juntos. Nossa vida sexual está bem. Ele é bastante ocupado porque ajuda nos negócios do pai dele além de trabalhar, ele realmente é incrível. É possível que ele não tenha ideia e estou prestes a despejar isso sobre ele do nada. Se alguém já esteve nessa posição ou tem conselhos, gostaria de ouvir, e agradeço por compartilhar. Honestamente, não sei o que dizer ou como começar a conversa.
Ele está em casa hoje e quero resolver isso. Quero chorar toda vez que olho para ele. Edição: isso é complicado pelo fato de que minha única amiga de verdade aqui onde moramos também usa essas drogas. Meu relacionamento com ela precisa terminar e estou um pouco triste com isso. Ela está mais envolvida do que eu e não planeja parar tão cedo. Não há opção além de seguir caminhos separados. Provavelmente estou procurando desculpas para evitar falar com ela também. Atualização. Obrigado pelas respostas encorajadoras e gentis. Eu contei a ele e ele não sabia. Ele sabia que algo estava errado, mas achava que tinha a ver com depressão. Minha prima e melhor amiga cometeu suicídio no ano passado, o aniversário dela foi em abril e o próximo mês marca o aniversário da morte dela. Faz sentido que ele tenha atribuído qualquer coisa diferente a algo como depressão. Ele também estava preocupado com um distúrbio alimentar. Além disso, eu encapsulava a metanfetamina e a tomava oralmente. Era como um Adderall forte. Eu não estava agindo como uma típica usuária, como as pessoas que você vê na TV. Estou mencionando isso apenas para esclarecer a situação, não para minimizá-la. Ainda é metanfetamina. Mas entendo por que ele não suspeitou. Também sou a última pessoa que alguém suspeitaria de usar drogas, especialmente essa. Costumava ser professora de pré-escola, para lhe dar uma ideia. Além de experimentar na minha adolescência e minha situação atual, nunca usei realmente drogas ou álcool. Sou muito grata por esse homem. Ele pode ser um verdadeiro santo. Quando contei a ele, ele apenas me abraçou e disse: "Eu te amo. Tudo vai ficar bem." Eu só chorei e chorei. Então ele começou a chorar e, sinceramente, eu queria morrer. Ele estava muito preocupado com minha saúde. Ele fez algumas perguntas sobre dores de cabeça em minha visão e queria verificar minha pressão arterial. Ele me fez entregar as drogas. Ele teve muita dificuldade em acreditar que eu estava usando metanfetamina até que ele viu. Então conversamos um pouco mais e foi quando ele me disse que estava preocupado com minha saúde mental, mas nunca suspeitou de drogas. Definitivamente, ele tinha perguntas e respondi tudo honestamente. Certifiquei-me de assumir a responsabilidade e escolhi minhas palavras com cuidado. Isso é resultado das minhas más decisões e mais nada. Foi uma noite difícil e emocional, mas me sinto melhor depois de contar a ele. Foi mais fácil do que eu pensava. Queria não ter esperado tanto para contar a ele. Sinto-me muito melhor em relação a parar agora, como se estivesse mais forte de alguma forma, e é um alívio ter isso fora do meu peito. É como se finalmente pudesse seguir em frente. Conversamos um pouco sobre como lidar com as coisas, mas ainda não fizemos planos concretos. Vou entrar em contato com meu antigo terapeuta amanhã para marcar uma consulta. Estou considerando algo como os narcóticos anônimos, mas não sou religiosa, então veremos. Estou aberta a sugestões se alguém tiver alguma. Atualização. Estou sóbria desde 22 de maio de 2017. Passaram quase 1 ano e meio desde que postei, eu estava uma bagunça naquele dia e realmente sobrecarregada. Todos vocês me deram o impulso necessário para reunir coragem e contar ao meu marido sobre o meu uso de drogas, muito obrigada por isso. Quero dizer, eu sabia que ele precisava saber, mas não conseguia me fazer seguir em frente até receber incentivo de um monte de estranhos da internet. Odeio pensar no que poderia ter acontecido se eu continuasse escondendo isso dele. Meu marido tem sido solidário, compassivo e gentil durante minha recuperação. Eu não estaria tão bem hoje sem ele, não há palavras para expressar o quanto eu amo e o quanto sou grata por ser casada com um homem tão bom. Com a ajuda do meu terapeuta, consegui abrir-me para ele sobre ter sido estúpida. Foi um incidente violento, horrível em todos os sentidos, e o efeito que o transtorno de estresse pós-traumático teve em mim, é uma explicação, não uma desculpa, para o uso de drogas. Temos trabalhado na reconstrução da confiança e percebo que isso vai levar tempo. Ele ainda prefere que eu fique em casa na maior parte do tempo e tem reservas em relação a novas amizades, ambas são totalmente razoáveis, na minha opinião. Entendo completamente os sentimentos dele. Agora fazemos mais coisas juntos e sinto-me mais incluída na vida dele, o que tem ajudado muito minha saúde mental. Todos os dias faço o meu melhor para provar meu amor, gratidão e respeito por ele. Ambos estamos continuamente nos esforçando para melhorar a nós mesmos e nosso casamento. Quanto à minha recuperação, honestamente, sinto um pouco estranho chamar assim. Não usei drogas a longo prazo e não enfrentei muitos dos mesmos desafios que outros viciados.
Mas sou uma viciada, estou sempre ciente disso e percebo que, fundamentalmente, não sou diferente de alguém que usa nas ruas. As drogas eram uma distração e uma forma de escapar de memórias ruins e pesadelos. Também faziam parte da minha vida social, pois minha única amiga na região, naquela época, também as usava. Depois que aceitei que tinha e sempre terei transtorno de estresse pós-traumático e comecei a receber tratamento adequado, não quis mais ter nada a ver com drogas. Sou extremamente sortuda e grata por ter parado quando parei. Lidar com a minha saúde mental não tem sido fácil. Em agosto passado, fiquei 6 dias em um hospital de saúde comportamental. No início, eu não queria ir, mas meu marido e terapeuta me convenceram de que eu precisava, eles estavam certos. Senti-me muito melhor depois e conheci algumas pessoas como eu lá, o que me fez sentir melhor ao saber que não estava sozinha. As pessoas podem dizer o tempo todo que você não está sozinho, mas é diferente quando você realmente vivencia isso. Meu marido e eu fizemos terapia de casal por 3 meses. Isso nos ajudou bastante, percebemos que precisávamos conversar sobre coisas que não havíamos considerado antes de nos sentarmos com um terapeuta. Isso me ajudou a entender os sentimentos dele e como meu uso de drogas, e o fato de esconder isso dele, o afetou. Isso o ajudou a entender por que fiz o que fiz. Nos proporcionou um lugar seguro para conversar e, eventualmente, levou a uma melhor comunicação em particular. Ainda estou fazendo terapia com um terapeuta 2 vezes por mês e participando de terapia em grupo 1 vez por mês. Estou estável, saudável e feliz. Amo minha vida e estou realmente animada com o futuro. Estamos esperando um bebê na primavera e mal posso esperar para ser mãe. Estou ansiosa para criar uma família com meu marido. A vida está boa. Obrigada novamente. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 14.000 inscritos. Uma boa noite pessoal.